Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você da diferença entre açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar de coco. Vou te falar da composição, de onde eles vêm, do impacto no açúcar do sangue, no emagrecimento. Muitas pessoas por aí dizem que um deles é o melhor dos açúcares para se consumir, o mais saudável, o mais natural. Vamos falar disso de uma vez por todas, você vai adorar, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar o vídeo, eu quero te perguntar, você consome um desses 3 açúcares? Qual é o açúcar que você consome na sua casa? Você não consome açúcar nenhum, você consome adoçante, você não consome nada, nem açúcar nem adoçante? Escreve pra mim aqui embaixo que eu vou adorar ver o seu comentário. Se você gosta desses vídeos onde eu comparo vários alimentos similares e falo qual é o melhor do ponto de vista nutricional, deixa a sua curtida que eu vou fazer mais vídeos assim pra você. E me diz se você tem alguma sugestão de comparação para um próximo vídeo. Vamos começar pelo começo, então, né? Da origem, né? De onde vêm esses açúcares diferentes. O açúcar mascavo e o açúcar demerara vem da cana-de-açúcar, né? Enfim, daquele produto obtido através da cana-de-açúcar. O açúcar mascavo, na verdade, ele vem daquele melado da cana que foi cozido e foi cristalizado. É um açúcar menos processado, ele forma uns cristais, e até um cristal um pouco mais úmido, assim, como se ele tivesse uma certa umidade nele. Ele é realmente um açúcar que tem mais nutrientes do ponto de vista de micronutrientes. Então, ele é um açúcar que você vai encontrar porções de ferro, você vai encontrar algumas vitaminas e alguns minerais. O açúcar demerara também vem do suco da cana, mas ele passa por um leve refinamento. Por isso que ele tem um aspecto mais claro do que o açúcar mascavo, que o açúcar mascavo é aquele caramelo bem escuro, amarronzado, e o açúcar mascavo é tipo um dourado. Isso já mostra pra gente que teve algum tipo de refino ali. Continua sendo em cristais maiores e continua tendo algumas vitaminas e minerais. Claro que os dois têm mais vitaminas e minerais e menos refino do que o açúcar branco, refinado, né? Aquele açúcar, enfim, que é um pó de açúcar. Então, eles acabam tendo mais nutrientes do que o açúcar branco. Depois eu vou entrar no mérito com relação às calorias. Já o açúcar de coco é um detalhe interessante, que tem muita gente que pensa que o açúcar de coco vem do coco, mas ele não vem do coco, ele vem do coqueiro. Na verdade, da seiva das flores do coqueiro, eles extraem essa seiva e produzem o açúcar de coco daí. Então, ele é açúcar muito pouco processado, até mesmo pela cor você consegue ver, né? Que ele é uma cor dourada também. E também contém vitaminas e minerais, é o açúcar mais nutritivo, digamos assim. Agora, com relação à composição nutricional, eu já te falei que esses açúcares têm, sim, algum tipo de vitaminas e minerais presentes nele, diferente do açúcar branco, que não tem nada. O açúcar branco, a caloria é vazia, por isso que eu nem coloquei ele aqui. Então, no caso do açúcar mascavo, como ele é menos refinado, ele tem mais vitaminas do que o açúcar demerara. O açúcar demerara tem traços dessas vitaminas e minerais. O açúcar mascavo já tem uma quantidade um pouquinho maior. Não é nada também ultra significante, mas sim, tem ali e pode ser uma forma de você acrescentar parte desses nutrientes na sua alimentação. Dos 3, o que tem mais concentração de vitaminas e minerais acaba sendo o açúcar de coco, por isso ele acaba sendo uma opção um pouco mais saudável dos 3 que estão apresentados aqui no vídeo. Agora, com relação ao impacto no açúcar do sangue, que é uma dúvida que muitas pessoas têm, porque tem gente que fala assim, parei de comer açúcar, tô pré-diabético, tô diabético, então posso comer açúcar mascavo? Posso comer açúcar demerara? Posso comer açúcar de coco? Na verdade, eles continuam tendo um impacto no índice glicêmico. Quando a gente observa o índice glicêmico no açúcar do sangue, desculpa, quando a gente observa o índice glicêmico do açúcar mascavo e demerara, ele continua sendo alto, apesar de ser menos processado que o açúcar branco, também continua sendo alto porque não tem fibras, e não tem nenhum tipo de proteína, não tem nenhum tipo de gordura. Então ele realmente continua sendo um açúcar de alto índice glicêmico, e se você quer controlar o açúcar do sangue, não é uma opção para você. No caso do açúcar de coco, o índice glicêmico é mais moderado, então, ele impactaria menos no açúcar do sangue, dependendo de quanto você consome. Esse também é um ponto interessante. Então, ele teria menor impacto no nível de açúcar do sangue. Então, ele talvez fosse mais indicado para quem quer emagrecer, quer ter menos oscilação de açúcar do sangue. Agora, para quem é diabético, mesmo sendo um açúcar com menor impacto no açúcar do sangue, para quem é diabético, isso não é muita coisa. Então, de qualquer forma, nenhum dos 3 é indicado se você vive com diabetes. Para quem vive com diabetes, o ideal mesmo é omitir qualquer tipo de açúcar ou utilizar algum tipo de adoçante não calórico, como xilitol ou stevia, por exemplo. Com relação ao impacto no emagrecimento, a gente tem que levar em consideração que o açúcar é calórico. Então, a gente tem que levar em consideração que, além de ser calórico, ele dá pico de insulina.
que é aquele hormônio que vai pegar a glicose que está presente no açúcar e guardar dentro das células. E se você consome muita glicose, ela armazena em forma de gordura. Então, é ruim para o processo de emagrecimento como um todo da parte metabólica. No caso do açúcar de coco, ele tem um certo benefício porque ele contém inulina, por isso que o índice glicêmico dele é mais moderado. Então, ele de fato teria um impacto menor nessa questão da oscilação do açúcar do sangue, como eu já te falei, e isso de uma forma complementar poderia ajudar na parte metabólica do ganho de peso, né, que é menor, tem um menor impacto no ganho de peso. Agora, de qualquer forma, continua sendo bastante calórico, principalmente se você compara ele com uma stevia, por exemplo, que é 0 caloria. Então, se você está buscando emagrecer, talvez seja mais interessante, como eu te falei, usar um adoçante natural não calórico, e aí você já, né, não precisa se preocupar com essa contabilização das calorias de algum tipo de produto que você vai utilizar para adoçar a sua alimentação. Lembra também que tem muitas receitas que você passa a fazer com o sabor da própria fruta, que você começa a se adaptar com um novo tipo de paladar, em que você não precisa necessariamente adoçar. Quando você utiliza, por exemplo, uma banana para adoçar, um morango, um abacaxi, uma manga. Quando você usa temperos como baunilha, como canela, você consegue puxar o doce dos alimentos sem precisar colocar nada, nem açúcar, nem adoçante, nada disso. Antes de terminar, eu quero só te lembrar que o fato do açúcar mascavo, do açúcar demerara e do açúcar de coco terem traços de minerais e vitaminas, não faz deles uma opção como fonte desses minerais e vitaminas. Então, se você quer ferro, por exemplo, lembra que as proteínas animais são uma boa opção de um ferro M, de alta digestibilidade, ou até mesmo vegetais folhosos verdes escuros, combinados com alguma fruta cítrica para aumentar a biodisponibilidade do ferro. Então, assim, se você busca realmente os micronutrientes, o ideal é que você foque mais nos vegetais, nos legumes, nas verduras, nas frutas que já têm o açúcar natural delas, junto com fibras que ajudam a diminuir o índice glicêmico delas. Então acaba sendo uma opção mais interessante do que simplesmente você falar, ah, vou usar esse açúcar mascavo aqui porque eu quero aumentar a minha oferta de ferro. Não é por aí que funciona. Me conta aqui embaixo, então, qual é o tipo de produto que você usa para adoçar e utiliza na sua alimentação? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!